Bom dia, nono ano. Hoje nós vamos para o livro 2, capítulo 6. Industrialização na Europa e no mundo. Bom, vocês podem perceber, eu coloquei uma imagem aqui, quando o mundo não tinha indústria, né? O céu cheio de estrelas. Não está colorido, mas dá para perceber, né? Então, é a partir daí que o nosso meio ambiente começa a se transformar. Industrialização na Europa e no mundo. Vamos começar sabendo o que é capitalismo. Capitalismo é um sistema econômico, né? Ele nasce na crise do sistema feudal e cresce com o desenvolvimento comercial. O capitalismo ele é comercial, industrial e financeiro. O capitalismo comercial com as grandes navegações, né? E ele foi se evoluindo até os dias atuais. O processo de industrialização ele ganhou grande impulso nos séculos XVIII e XIX na Europa. E aí ela se espalhou pelo mundo. Mas antes disso, quem detinha a hegemonia era a Inglaterra. Ou seja, eles que iniciaram a industrialização. Eles descobrem o carvão mineral e começam então aí a produção. Mas antes eles também tinham a indústria têxtil, né? Nós vamos ver essa história aí. Bom, além desse continente, apenas os Estados Unidos e mais tarde o Japão conseguiram alcançar o mesmo nível de desenvolvimento industrial. Desde então, a atividade fabril progrediu demais. Tanto é que está agora em todos os países, mesmo aqueles subdesenvolvidos, mas eles têm poucas indústrias, mas têm indústria. Bom, então essa industrialização ela cresceu, aí iniciou-se a primeira industrialização, a primeira revolução industrial, a segunda revolução industrial, a terceira revolução e já estamos caminhando para a quarta, quinta revolução. De maneira geral, os países da Europa desenvolvida apresentam hoje um setor secundário extremamente diversificado e evoluído. Claro, nós sabemos disso. O parque industrial existente na maioria desses países caracteriza-se pela presença de indústria de base. Quais são essas indústrias de base? Metalurgia, siderurgia e petroquímica. E também de indústrias tradicionais. Aquela indústria que existiu e foram as primeiras, né? Indústrias têxteis, alimentícias e moveleiras. E também daquelas que empregam alta tecnologia, informática, eletrônica e aeroespacial. Bom, mas antes, vamos voltar aqui na história um pouquinho. Vamos entender como foi o domínio do fogo, para que o homem chegasse a essa evolução que estamos hoje. Conhecido como o mais extenso período da história humana, foi o período paleolítico. Ela abrange uma datação que vai variar de 2,7 milhões de anos até 10 mil anos antes de Cristo. Eles não tinham técnica nenhuma sofisticação. Os grupos humanos dessa época, eles desenvolviam hábitos e técnicas que facilitavam a vida deles para sobreviver. Eram pedras, depois as lanças, para pescar, né? Para caçar. Nesse período, as baixas temperaturas da Terra obrigavam o homem a se esconder em grutas. Eles viviam nas cavernas para se proteger. E aí, uma das mais importantes descobertas nessa época foi o quê? O fogo. Que maravilha! Deve ter sido muito lindo. O controle do fogo pelos primeiros seres humanos foi um ponto de virada no aspecto cultural da evolução humana. O fogo forneceu fonte de calor, proteção e um método para cozinhar alimentos. Esses avanços culturais permitiram a dispersão geográfica humana. Eles começaram a sair daquele local para ir para outros. E aí nasceu também a agricultura. Primeira revolução industrial. Olha como eram as máquinas. As mulheres trabalhavam muito, né? Eles trabalhavam demais, mais de 12 horas de relógio. Era um ambiente um pouco fétido, hostil, né? Mas a primeira revolução ela acontece na Inglaterra no século XVIII. Um fator
que contribuiu decisivamente para que a Inglaterra fosse hegemônica nessa atividade foi a acumulação de capital. Como foi que eles acumularam tanta riqueza? Através da exploração colonial, praticada pela Inglaterra através do comércio com os outros continentes. Eles se deslocavam para os outros continentes, como foi o caso dos Estados Unidos, como foi o caso também da América Central, na América do Sul, na África, na Ásia com a Índia e também na Oceania, foi a última a ser colonizada. O continente a ser colonizado, o último deles foi a Oceania. A primeira Revolução Industrial, ela tem início na Inglaterra, como nós já falamos, logo alcançou a França, a Bélgica, a Itália, a Alemanha, a Rússia, Japão, depois os Estados Unidos. E por essa época as atividades comerciais comandavam o ritmo da produção. Ele descobre o carvão mineral, né? E isso faz eles crescerem muito e ficarem conhecidos no mundo inteiro. Na Revolução Industrial Inglesa, a principal manufatura era a tecelagem de lã. Mas na produção dos tecidos de algodão que começou o processo de mecanização. E isto é da passagem de manufatura para o sistema fabril, porque antes era manufatura, né? Primeiro era o artesanato, depois a manufatura e depois o sistema fabril. E eles fizeram o quê? Eles fizeram também o cercamento, tirando aqueles agricultores das suas terras para eles criarem ovelha e para isso fazer crescer a produção de lã. E de onde vinha a matéria-prima? A matéria-prima vinha das colônias, a Índia, dos Estados Unidos, de alguns outros países que eles também colonizaram, tá? Eram vendidos, e esse algodão era vendido no exterior. Teve um papel determinante na arrancada industrial da Inglaterra. A mecanização, ela se estendeu do setor têxtil para a metalurgia, para os transportes, para a agricultura e para outros setores da economia. Diversos inventos revolucionaram as técnicas de produção. A máquina a vapor, por exemplo. A grande fonte de riqueza deslocou-se da atividade comercial para a industrial. Segunda Revolução. Segunda Revolução. Nossa, aí outros países se industrializaram, né? Eles descobrem a energia elétrica, descobrem o petróleo, e aí a Inglaterra também alavancou mais ainda, mas outros países também. Entre 1850 e 1950, a busca por descobertas e invenções foi muito longa, o que representou maior conforto para o ser humano, bem como a dependência dos países que não realizaram ainda a revolução científica e tecnologia industrial. Eles compravam na mão da Inglaterra os produtos manufaturados e já fabricados. O mundo todo passou a comprar e a consumir e utilizar os produtos industrializados que eram fabricados na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos, na Alemanha, na Itália, Japão e assim por muitos outros. A descoberta e o aproveitamento de novas fontes de energia, como o petróleo, a água, o urânio, revolucionaram ainda mais a produção industrial. Na busca dos maiores lucros, levou-se ao extremo a especialização do trabalho. A produção foi ampliando muito, passando-se a produzir artigos em série, o que barateava o custo por unidade. Em Ford, que era a indústria automobilista Ford, que vocês conhecem aqui em Dias d'Ávila, eles inventaram um método de fabricar em série e era muito mais rápido. Eles criaram uma esteira, onde o produto era levado à esteira para o outro que ia executar aquela outra tarefa. O nome disso ficou conhecido como Fordismo, mas nós vamos estudar isso com mais vigor. Terceira Revolução Industrial. Para alguns estudiosos, a terceira Revolução Industrial teve início nos Estados Unidos. Pode até ter sido, mas outros países participaram também de forma ativa dessa terceira revolução. Infelizmente, o nosso país ele só foi industrializado 100 anos depois do que aconteceu na Inglaterra.
né? Nós já estamos na terceira revolução, é fato. Mas o mundo inteiro, os países mais desenvolvidos, já estão na quarta ou na quinta revolução. Vamos lá, vamos voltar para a terceira revolução. Para outros, seu início foi por volta de 70, com o descobrimento da robótica, empregado na linha de montagem de automóveis, principalmente pelos japoneses. Para outro grupo, iniciou-se a partir dos 90, com o uso de computador pessoal e a internet. Terceira revolução industrial ganhou destaque a partir dos avanços tecnológicos científicos da indústria. Claro que nessa terceira revolução a medicina evoluiu demais, a indústria farmacêutica tomou um impulso incrível em vários países, inclusive no Brasil e na Índia. Enfim, todos os setores da economia se beneficiaram com as novas conquistas produzidas através de grandes investimentos empregados nos centros de pesquisa dos países desenvolvidos. Essa terceira revolução, ela traz um desenvolvimento tão grande que nós temos que reconhecer que a natureza também sentiu essa terceira revolução. E a globalização foi um fator importante para auxiliar na produção e nas relações comerciais entre diversos países do mundo. Principais características e consequências da revolução: uso de tecnologia e do sistema informático, desenvolvimento da robótica, diminuição dos custos e aumento da produção industrial, aceleração da economia capitalista e geração de emprego, porque gerou muito emprego, isso é fato. Utilização de várias fontes de energia, aumento da consciência ambiental, aí já se começou realmente a se preocupar com a exploração ambiental, consolidação do capitalismo financeiro, né, com a criação dos bancos na terceira revolução industrial, terceirização da economia, né, expansão das empresas multinacionais que giram o mundo todo, muitas empresas vão para outros países colocarem as suas filiais, né? Bom, e as invenções descobertas foram muitas, né? Ligas metálicas, progresso eletrônico, o nióbio e tantas coisas, tantos produtos que foram descobertos. Bom, eu vou parar essa aula por aqui, nesse item, para que vocês possam dar uma lida nesse capítulo, e eu gostaria que vocês fizessem para mim uma anotação de tudo que vocês não entenderam ou que vocês acharam mais relevante. Coloque no caderno e mandem para mim, por favor. Estamos juntos mais uma vez e vamos continuar com fé e com força. Bom dia.